Olá, mais uma vez a gente se encontrando para esse grande encontro, falando sobre a importância da filosofia para a contemporaneidade e nas suas relações com as diversas ciências. Para hoje, para essa edição, para essa a segunda etapa do programa, a gente traz duas profissionais. O primeiro apresentado é Cláudio Castelo, que é editor da Revista Brasileira de Psicanálise, é membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, é bacharel em Psicologia pela Universidade de São Paulo, mestre em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Psicologia Social e livre docente em Psicologia Clínica pela USP, membro da Federação Brasileira de Psicanálise, da Federação de Psicanálise da América Latina, membro da Associação Internacional de Psicanálise, fundada por Sigmund Freud, e membro de honra do Centro de Estudos e Eventos Psicanalíticos de Uberlândia. Trazemos também Zulemay Ramos, que é professora e perita judicial, doutorada e mestrada em Linguística pela California International College, é graduada em Letras pela Universidade Federal do Pará, português e inglês, e em Língua Hispânica pela Escola Superior Madre Celeste. É graduada em Serviços Jurídicos e Notoriais pela Faculdade Weiding Educacional. Possui especializações em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pelo Senac Brasil, docência do ensino superior no Instituto Superior de Educação Programos. Possui MBA executivo em coaching pela Faculdade Única. É Google certificada pela EduTraining Center e Tecnologia da Educação pela USP. Também perícia grafotécnica e documental pelo Instituto Nacional São Paulo. Perícia judicial e extrajudicial pelo Instituto Paulista de Estudos Bioéticos e Jurídicos. É filiada ao Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Jurídico, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e vinculada ao Cadastro Nacional de Peritos do Brasil. Foi premiada em 2014 com o troféu Excelência e Qualidade Brasil, em 2018 o troféu Anita Garibaldi e prêmio referencial nacional ANSEC. É escritora, fundadora do grupo Zulemay Ramos, gestora de Polead da Faculdade Multivix, em várias cidades do Pará. É diretora-geral do Instituto Zulemay Ramos, Escola Interativa EAD. Hoje com polos em Belém, Capanema, Itaituba, Altamira, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Tucumã, Ourilândia e também em São Paulo, capital. São José dos Campos, Sorocaba, Macapá, São Luís e Juiz de Fora, Minas Gerais. Quero agradecer imensamente a esses dois profissionais por aceitar meu convite e espero que vocês aproveitem ao máximo essa oportunidade com esses excelentes profissionais. E também quero falar aqui sobre o Círculo Internacional de Neuropsiquiatria Analítica, o CINPA, que está abrindo sua sede no Paraná. E em breve a gente vai estar falando para vocês a respeito dos cursos presenciais, semipresenciais, cursos totalmente à distância e também atendimentos. Se você deseja ter formação em neuropsiquiatria analítica, entre em contato com a gente e se informe a respeito de preços, de promoções, de todas as possibilidades de fazer parte dessa formação aí que vem completando a carreira de profissionais de áreas terapêuticas, psicoterapêuticas, enfim. E agora é com vocês, convidados do programa. E aqui eu me despeço até nosso próximo encontro, até a nossa próxima edição com novos profissionais para encerrar esse ciclo, esse grande encontro. Até!
Olá, pessoal. Eu sou Zuleimar Ramos e estou aqui me sentindo honrada de ter sido convidada pelo Júlio César para participar do Saber Mais. É um momento de muita importância, porque falar sobre filosofia é falar sobre vida, é falar sobre o entendimento da própria existência e falar sobre a importância da filosofia para as questões da vida de modo geral e sobre a relação dessa com a ciência nos leva a grandes reflexões. Bom, para começar, eu sou linguista. Então, vamos começar falando da linguagem. A linguagem tem uma importância muito grande na formação das ideias. Sem a linguagem, não existe filosofia. Da mesma forma que sem filosofia, não existe linguagem. Até porque a linguagem pode ser lapidada à medida que pensamos, de forma que vamos melhorando a transmissão e o pensamento, e isso só é possível a partir da reflexão filosófica. A filosofia é muito importante para cada um de nós, embora muitas pessoas não saibam dessa importância ou não queiram dar valor para a filosofia. Mas ela nos ajuda a desvendar mistérios e histórias da nossa existência. Principalmente compreender o porquê e a razão fundamental para tudo que existe. Olha só, gente, é a partir da filosofia que surge a ciência, que é o conhecimento científico. Por sua natureza, é interessante o que é ciência, né? Eu sempre costumo falar que o como é ciência e o porquê é filosofia. Cury já dizia que a filosofia não faz juízo da realidade, da forma que as ciências faz, mas a filosofia faz juízo de valor. Isso significa que filosofar é ir além do que é buscar, entender como deveria ser, julgar o valor, buscar significados que sejam filosóficos, que vão surgir quando pensar torna-se objeto de uma reflexão. Já Platão e Aristóteles deram à filosofia uma de suas melhores definições. Eu adoro. Eles diziam que a filosofia ela era um discurso admirado e espantado, né? Comum. A filosofia, então, nos faz, na concepção tradicional, observar o que é comum, né? E isso é legal. Coloca certas perguntas que nos obrigam a olhar o banal como não mais banal, sabe? A filosofia, então, ela é o vocabulário com o qual nós desbanalizamos o banal, mais ou menos isso, né? E o que a filosofia, então, pode nos ajudar? Entre tantos os auxílios que ela nos dá, a filosofia transforma a vida, a existência que nós temos, né? E nos ajuda aí a lidar com as adversidades também, com menos sofrimento, com mais segurança. Então a missão da filosofia é tornar viável a busca da felicidade para o ser humano. Essa é a principal missão da filosofia. É por meio dos nossos porquês, dos nossos questionamentos, que nós buscamos a felicidade. Como que a filosofia pode nos ajudar a entender a realidade?
A filosofia nos remete ao raciocínio, sempre baseado em princípios lógicos de apreciação. Ao nós melhorarmos a nossa capacidade de analisar, sem julgar, estimulando a reflexão crítica da realidade, nós vamos nos apropriar da nossa percepção e principalmente dos sentimentos que experimentamos diante de tudo que desconhecemos, né? De tudo que desconhecemos completamente. Por isso que a filosofia é tão importante para estudar a vida e os âmbitos que nos orientam em todos os aspectos. Nossa, veja como é importante, sabe? A filosofia no contexto de vida de cada um de nós, ela é muito importante. A filosofia, ela é a capacidade de colocar interrogações. Por isso eu havia dito que a filosofia, ela é os porquês. É o conhecimento dos porquês e não do como. Ou dos comos, né? Visto por esse ângulo, nós conseguimos entender melhor o que significa filosofia, né? No contexto geral, né? E para finalizar esse momento maravilhoso, participando do Saber Mais, eu gostaria que vocês me permitissem trazer Fernando Pessoa, porque a obra de Fernando Pessoa é quase que um chamado à análise filosófica. Os seus procedimentos poéticos buscam a criação genial e única dos heterônimos. Já condensam todo o universo filosófico, né? Todo o universo filosófico a ser desvendado. O próprio Fernando Pessoa disse sobre ele próprio ser, né? Um poeta impulsionado pela filosofia e não um filósofo dotado de faculdades poéticas, né? Maravilhoso isso. Estou fazendo uso agora das palavras de Fernando Pessoa. Eu peço permissão para declamar o poema de Fernando Pessoa. Vamos lá. Eu era um poeta impulsionado pela filosofia, não um filósofo. Eu era um poeta impulsionado pela filosofia, não um filósofo dotado das faculdades poéticas. Adorava admirar a beleza das coisas, descortinar no imperceptível, através do que é diminuto, a alma poética do universo. A poesia da terra nunca morre. E por isso é possível dizer-nos que as eras transactas foram mais poéticas, mas podemos dizer a poesia em tudo, na terra e no mar, nos lagos e nas margens dos rios. Há também na cidade. Não neguemos, fato evidente para mim enquanto aqui estou sentado. Há poesia nesta mesa, neste papel, neste tinteiro. Há poesia na trepidação dos carros nas ruas, em cada movimento vulgar, ridículo. De um lado da rua, pintada a tabuleta de um carro. O meu sentido interior, de tal modo predomina sobre os meus 5 sentidos, que estou convencido, vejo as coisas desta vida de modo diferente dos outros homens. Existe para mim, existia, um tesouro de significados, uma coisa tão ridícula como uma chave, um prego na parede, os bigodes de um gato. Encontro toda uma plenitude de sugestão espiritual em espetáculos de aves domésticas com que seus pitainhos atravessam a rua. Encontram o significado mais profundo
do que os tremores humanos nas latas velhas, jazendo uma montoeira numa caixa de fósforo caída na valeta, em 2 papéis sujos que num dia ventoso rolam e se perseguem rua abaixo. E que poesia é espanto, admiração, como de um ser tombado dos céus, em plena consciência de sua queda, atônito com todas as coisas, como de alguém que conhecesse a alma das coisas e se esforçasse por rememorar esse conhecimento, lembrando-se de que não era assim que as conhecia. Não com essas formas e nessas condições, mas nada mais se recordando. Nossa, ex-Fernando Pessoa é filosofia. E eu queria dizer que filosofia explica a obra de Pessoa, assim como explica o universo e a vida de cada um de nós. E muito grata por esse momento de estar aqui participando do Saber Mais. E eu finalizo dizendo que a minha vida está para a filosofia, assim como a filosofia está em minha vida. Muito obrigada. Um grande abraço a todos. Olá, meu nome é Cláudio Castelo Filho, sou membro efetivo e analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que é filiada à International Psychoanalytical Association, a IPA, que foi fundada por Freud e que tem sede em Londres. Eu também sou mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, doutor em Psicologia Social e livre-docente em Psicologia Clínica pela USP, onde eu me graduei em Psicologia. Isso lá em 1984. Eu vou aqui falar, fui indagado sobre a importância da filosofia. Não há ciência que não esteja baseada num viés filosófico. A crença na existência de uma realidade última que pode ser percebida e registrada objetivamente é um vértice filosófico de se conceber a realidade. As ciências atuais estão mais baseadas em conceitos filosóficos de que existe uma realidade última que se impõe à nossa existência, mas da qual só temos acesso a apreensões, vislumbres do que é essa realidade, conforme propostas feitas desde Platão, com o seu mito da caverna, na qual nós, seres humanos, apenas enxergaríamos as sombras projetadas no fundo de uma caverna, na qual nós estamos, de alguma forma, presos e só olhando para o fundo da caverna, enquanto a realidade última é algo que se passa às nossas costas, do lado de fora dessa caverna, e que nós não temos acesso, àquilo que ele chamou de formas últimas, formas perfeitas. A gente sempre enxerga aquilo que seriam as sombras. E por filósofos tais como Hume e Kant, que pressupõem a existência de uma realidade última e, tal como propõe Kant, esta realidade última é inalcançável e incognoscível. Esta realidade última ele denominou de númeno, e da qual apreendemos os fenômenos, que são captáveis pelos nossos órgãos dos sentidos ou pelas nossas reações subjetivas, que ele chamou de qualidades secundárias. Eu estou aqui mais ou menos fazendo uma coisa bastante sintética, o que pode dar margem a críticas, mas é só para dar
uma pitada, né, do que está se colocando aqui para a gente abrir um campo de pensamento, né? Mas no curto espaço de tempo é algo que eu vou tentando dar uma ideia do que eu quero falar, né? Mas, todavia, né, os nossos órgãos dos sentidos, eles tendem a ser enganosos, né? O filósofo da ciência do século XX, Karl Popper, propõe que toda teoria científica é uma proposição transitória a ser testada pela experiência, pelos experimentos, e cujo propósito maior não é o da corroboração de uma teoria, na comprovação dela. A comprovação, eu penso que hoje em dia é algo que, né, não tem muito a ver com a ideia do que eu considero ser científico, né, porque a comprovação, a corroboração, é algo que tende a ser transitório, porque a experiência sempre vai mostrando que aquilo que nós percebemos, que nós aprendemos, é sempre aquém daquilo que seria a realidade última, e as teorias sempre deixam a desejar, né, na medida que a experiência vai se desenrolando e vai mostrando os pontos fracos que elas têm. Então, a ciência, nesse sentido moderno da ciência, né, incluindo as ciências duras como a física, né, vão se dar conta da importância da dúvida filosófica, né? Essas teorias que nós temos, então, de todas as ciências, né, da física, da química, etc., né, da biologia, teorias vão se mantendo enquanto não aparece alguma outra mais eficaz e mais abrangente, né, que dê conta de mais e mais fenômenos, né, assim, ou na medida que elas não se defrontaram ainda com testes da realidade, da experiência, que vão mostrando onde estão os furos dela, né? Então, o objetivo dentro desse viés filosófico e científico, na qual as ciências se baseiam nesse viés filosófico, é de que sempre estamos atrás de perceber quais seriam as limitações e os equívocos revelados pelos obstáculos que se encontram na aplicação prática das teorias, né? Ou seja, no experimento, né? Não na comprovação de ideias a priori, né? De modo que a teoria possa se desenvolver na medida que vai se percebendo onde estão suas limitações, ou mesmo ser substituída por outra que possa ser mais pertinente em relação à prática que é observada, né, e verificada. E sempre com a tendência, né, de que a teoria que se desenvolva seja mais concisa possível e abrangendo o maior número de fenômenos possíveis e mais do que as anteriores sustentavam, né? Portanto, a ciência atual, mesmo a física, lida com probabilidades e não com certezas e verdades últimas, mantendo o pensamento proposto pelo filósofo e matemático René Descartes, lá no século XVII, da dúvida filosófica, né? Em psicanálise, Freud partiu do princípio de que existe uma realidade última e que essa realidade última se impõe à nossa mente e que, se não ficarmos demasiadamente perturbados, psicóticos ou neuróticos, negando aquilo que a experiência de vida vai nos mostrando, né, se formos ajudados pelos nossos pais, pelas pessoas com quem vamos crescendo, e se a gente não tiver uma dificuldade natural para tolerar a frustração, né, assim, quer dizer, o neurótico psicótico é aquele que vai negando a experiência de vida, tá certo? E substituindo a experiência de vida por algo que a gente vai chamar o campo da ilusão e da alucinação, né? Substituindo a percepção, aquele que verifica, aquilo que a experiência mostra, por algo que é o que eu queria que fosse, o que eu desejo que seja, mesmo que eu não me dê conta de que a minha percepção está contaminada pelos meus desejos, pela minha aspiração do que eu gostaria que existisse e não daquilo com que de fato eu me deparo, que se revela existindo. Esta, contudo, sempre é alguma coisa, o que existe mesmo,
que só vai se percebendo com a experiência de vida e sempre com a mente aberta para poder se questionar as ideias que vamos fazendo daquilo que a gente pensa existir, né? Então, Freud vai propor o desenvolvimento de um princípio de realidade que se contrapõe a um princípio de prazer, que é algo inato em todos nós, que tende a, diante de frustração, a tentar substituir aquilo que revela a frustração e que é frustrante e que não corresponde aos nossos desejos por alguma coisa que corresponderia às nossas expectativas. Com o desenvolvimento, a pessoa que pode se desenvolver, ela vai tolerando a frustração e, na medida que tolera a frustração, pode reconhecer os fatos que se apresentam e desenvolve sua capacidade para pensar, para lidar com os fatos que se apresentam. Essa capacidade para pensar, né, sempre vai ter que estar aberta para mais e mais questionamentos que a experiência de vida vai mostrando para a gente, de modo que sempre cabe reformular as ideias que temos a partir da experiência, né? Então, se impõe, por conseguinte, né, quem pode tolerar a frustração e não pensar de forma psicótica ou neurótica, né, o aprender com a experiência, que foi algo que foi levado às maiores consequências pelo grande psicanalista britânico Wilfred Bion, falecido em 1979, né, que levou a dúvida filosófica de Descartes, né, do filósofo Descartes, as últimas consequências. Ele também se baseia no trabalho dele, né, em Platão, em Hume, Kant, Poincaré, Popper, entre outros grandes filósofos, né? E, obviamente, né, sobremaneira nas obras de Sigmund Freud e de Melanie Klein, de quem ele foi analisando, né? Ao considerar, a partir da sua experiência clínica, experiência prática na clínica, né, com pacientes psicóticos e neuróticos, né, que o que caracteriza os distúrbios mentais, os distúrbios de pensamento, é fundamentalmente a intolerância à frustração e a impossibilidade de suportar dúvida, tá certo? O pensamento que não suporta a dúvida tende a confundir aquilo que se percebe com aquilo que existe, aquilo que se pensa com aquilo que é a realidade última, né? O que ele vai considerar, e o que eu faço na minha experiência clínica de trabalho, é que a possibilidade de sempre haver dúvida quanto àquilo que se percebe e que a gente possa questionar que aquilo que se percebe pode não ser exatamente aquilo que existe, né? Porque tem alguma coisa que sempre está presente, que é nossas emoções e nossa capacidade para suportar e tolerar a frustração. Na medida que a gente seja capaz de tolerar as emoções que acompanham experiências de frustração, é possível que a gente possa ir corrigindo a nossa percepção e a nossa concepção daquilo que existe, pela prática, né? Mas este, obviamente, eu diria que é um viés científico moderno, né, que substitui a tentativa de corroborar teorias, inclusive teorias psicanalíticas, na prática, né, da gente tentar aplicar na prática aquilo que seriam as teorias psicanalíticas. As teorias psicanalíticas, elas vão se sustentando enquanto elas servem de instrumento de pesquisa, de observação e de sonda para poder encontrar algo que organize a nossa percepção da realidade. Mas elas sempre podem ser modificadas na medida que se revelem insuficientes diante daquilo que percebemos ou diante dos obstáculos que nossa prática vai evidenciando, né? Então, foi se considerando, né, que o problema da psicose, né, basicamente da psicose, é quando há a confusão entre aquilo que se pensa, aquilo que se percebe, com aquilo que existe. Então, a pessoa acha uma determinada coisa, aquilo que ela acha é igual ao que existe e não há qualquer possibilidade de confronto ou de dúvida em relação àquela que é a concepção que ela tem do que seja a realidade, né? O que tende a se confundir com certos
fundamentalismos e fanatismos religiosos, né? Onde aquilo que se percebe é igual àquilo que existe. A leitura que eu faço de um texto é exatamente aquilo que está escrito e não permite interpretações, ou as interpretações que não sejam aquelas que alguém dá são consideradas heresias, né? Então, este é o tipo de fenômeno que pode ocorrer mesmo dentro das ciências, né? Em que alguém se coloca lá como dono da verdade, né? Então, quando há uma concepção na linha do Platão, do Kant, do Descartes, né, assim, de que aquilo que é uma concepção de pensamento é algo que sempre cabe à dúvida. A dúvida filosófica levada às últimas consequências, né? O real pensamento científico sempre questiona o percebido e não se orienta por verdades estabelecidas, mas pelo aprendizado, pela experiência, que sempre põe em questão ideias estabelecidas e sempre está aberto para lidar com evidências que vão mostrando incoerências de ideias e teorias com as quais a prática, com as quais ele se defronta na prática. Eu transcrevo aqui para finalizar, né, um pequeno trecho do livro O Aprender com a Experiência, do Dr. Wilfred Bion. Né? Diz assim: o capítulo 3 do livro dele, né, começa por uma descrição estilizada de experiências emocionais, realizações das quais tomei parte. Por estilizada, significa o que é conscientemente sofisticada, porque a falsificação que é introduzida por tal método de apresentação é incomensuravelmente menor do que a falsificação produzida por quaisquer outros, incluindo os assim chamados registros mecânicos. Esses têm a verdade pertinente à fotografia, mas ao se fazer tal registro, a fotografia, né, assim, a despeito da acuidade superficial que ela possa ter, do resultado, levou a uma falsificação, levou a falsificação a um patamar ainda maior. A fotografia da fonte da verdade pode ser suficientemente boa, mas é da fonte depois de ter sido elameada pelo fotógrafo e por seu equipamento. E, de qualquer forma, permanece o problema de interpretar a fotografia. A falsificação pelo registro é ainda maior porque dá verossimilhança ao que já foi falsificado. Não é possível haver abordagem científica sem que haja, para ela, um viés filosófico quanto ao que se verifica e quais as estratégias para se abordar aquilo que se pretende. A psicanálise evidenciou que questões de ordem emocional são também decisivas quanto às escolhas que são feitas para se abordar a realidade e conhecê-la. Eu penso que aqui talvez eu possa ter dado um pequeno recado do que eu vou chamar a atenção para a importância da filosofia para qualquer abordagem científica que possa existir, ao contrário da ideia de que a filosofia possa estar morta a partir da existência da ciência. Não existe ciência que não esteja alicerçada em algum viés filosófico. E a filosofia é decisiva para isso. Não é à toa, né, que na época que eu dava cursos de pós-graduação na psicologia da USP, parte dos alunos que iam frequentar o curso de pós-graduação da psicologia e muita parte de alunos que vão frequentar os cursos de filosofia das universidades são alunos que estão ligados às ciências duras e, muito significativamente, gente da física. Tá? Muito obrigado.